O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais após a ocorrência de explosões em Brasília, quando um homem morreu na detonação de explosivos que ele próprio levou e acionou. Em sua mensagem, Bolsonaro lembrou a impossibilidade de haver diálogo enquanto um dos lados está sendo violentamente calado. Bolsonaro disse: pela pacificação, lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa, que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil. Jair Bolsonaro. O jurista André Marcilli alertou algumas considerações jurídicas sobre as explosões ocorridas ao lado do STF. 1. O que o homem pensou em fazer não importa para o direito. Apenas o que ele fez ou os atos que começou a fazer importam. E os atos foram de incendiar ou lançar explosivos em via ou prédio públicos, com previsão nos artigos 250 e 251 do Código Penal. Como ele morreu e se agiu só, não há punição. O direito deveria parar aí. 2. Mas sabemos que não. As investigações já estão com o ministro Moraes e um novo inquérito para investigar atentados ocorrerá. Além disso, ministros já deram recado de que a anistia está fora de cogitação e a visão de que as redes sociais são um perigo democrático voltará com um novo fôlego. O senador Luiz Carlos Reis apontou: ontem perdemos uma vida em um ato insano. Tudo está difícil, meus amigos, mas é o convencimento, o diálogo que transformam o país. Jamais a violência será instrumento de mudança. Para além, é essencial melhorar nosso sistema de segurança. São 2 episódios anunciados nas redes que não foram interrompidos e tratados pelo Estado antecipadamente. O Brasil está em colapso e precisa de um líder forte, que inspire confiança e traga segurança à população. O artista Marco Angeli lembrou: hoje, quando bombas em Brasília, ao mesmo tempo em que um carro com vítima, importante lembrar o seguinte: em 1981, numa armação amadora, setores do Exército e da Polícia Militar do Rio de Janeiro tentaram simular um ataque para incriminar grupos que se opunham à ditadura militar no Brasil. A ideia era justificar o aumento do aparato de repressão e retardar a abertura política. Aconteceu na noite de 30 de abril de 1981, quando cerca de 20 mil pessoas se encontravam no Centro de Convenções do Rio Centro, no Rio, num espetáculo de MPB que comemorava o Dia do Trabalhador. O planejado era que ocorresse uma série de explosões, gerando caos e grande número de feridos, para obter a repercussão esperada. O plano teve a participação e conhecimento da alta cúpula militar na época. A execução, entretanto, foi a mais desastrada e amadora possível. Apenas 2 bombas, uma longe do seu alvo e a outra detonou prematuramente, bem no colo dos militares que as colocariam dentro de um veículo Puma. O sargento Guilherme Pereira do Rosário morreu no ato e o capitão Wilson Dias Machado ficou gravemente ferido. O desastre inviabilizou a sequência do plano e, na sequência das falhas, militares removeram escondidos outras bombas instaladas no palco do show,
antes que o trabalho porco se assemelha em tudo ao ocorrido hoje em Brasília, pelo amadorismo e condução estabanada, e por acontecer justamente no momento em que o criminoso que governa este país planeja criar uma força militar própria, particular. Qualquer semelhança não será, evidentemente, mera coincidência. Semelhança reforçada mais ainda pelo fato das Forças Armadas estarem completamente submissas a Lula da Silva e sua quadrilha. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos, e essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. É impressionante o tipo de narrativa que tenta se impor no subconsciente do brasileiro numa hora dessa. Vamos lá. Ex-candidato do PL em 2020. Escutem. 2020. O presidente Bolsonaro era afiliado ao PL em 2020. Será que estão querendo esconder alguma cortina de fumaça? Fica a dica. Boa noite pessoal. Tem muita gente mandando mensagem, perguntando, então foi assim.
Eu estava no meu gabinete, era antes das 8. Mas já era passado 7, eu acho. E aí eu tava com o meu assessor recebendo uma pessoa, e aí eu vi umas explosões. Daí eu falei, o que é isso? Uma, duas? Né? Acho que foi isso, uma ou duas. Daí perguntei pro meu assessor, o que é isso? Aí ele olhou meio que pela janela e falou, são fogos, deputada. Deu, tá bom, segui atendendo. Atendi o pessoal, depois saiu essa pessoa que estava atendendo, entrou um pessoal de Sangão, depois um pessoal de Laguna, e aí no meio do atendimento de Laguna a gente acabou recebendo as notícias de que algo tinha acontecido em frente ao Supremo Tribunal Federal, certo? Mas aquela explosão que eu tinha escutado antes foi do lado do anexo 4, onde fica o meu gabinete. Do lado do anexo 4, quando você desce, tem uns trailers ali que vendem comida e tal, que o pessoal geralmente almoça. E uma das explosões foi bem ali do lado. Só que isso a gente não tinha conhecimento na hora, né? Veio a notícia de que alguém tinha morrido, inclusive, que teria sido na frente do STF. Aí eu terminei de atender o pessoal de Laguna, acabei... saí porque eu tinha um jantar na Embaixada do Bahrein, fui pra Embaixada do Bahrein. E aí lá foram chegando as notícias, né? O carro é de Santa Catarina, depois, o cidadão lá foi... Ele foi filiado ao PL em 2020. E aí várias pessoas já aproveitaram, né, pra criar narrativa de que era isso, que era aquilo, que era apoiador de extremistas, aquela coisa toda. Só que em 2020, o PL não era o PL de Jair Bolsonaro, né? Só pra deixar claro, né? Cada um faz a interpretação que quiser, mas não era o PL de Jair Bolsonaro. Eu já estava no PL em 2020, inclusive concorri para prefeita em 2020 pelo PL. E esse senhor, esse cidadão aí que aconteceu tudo isso hoje, que ainda estamos esperando as informações, mais informações, né? Ele não se elegeu, fez acho que pouco mais de 80 votos. E aí, informação vai, informação vem. O deputado de Santa Catarina, Jorge Guetem, que hoje é do Republicanos, ele se elegeu pelo PL, mas acabou meio que saindo do PL por algumas coisas ali que aconteceram, porque ele votava com o governo Lula, enfim. E pegou lá o Republicanos, tá tocando Republicanos hoje. O Jorge Guetem mandou uma mensagem no grupo falando que ele conhecia o cidadão, que conhecia a família, e aí eu acabei ligando pro Jorge Guetem, né, perguntando e tal, e ele falou, não, Júlia, eu conheço ele. Inclusive o Jorge Guetem deu entrevista agora pra CNN, deu uma entrevista muito verdadeira, equilibrada, falando realmente os fatos acontecidos. E aí falou que conhecia e tal, e que em 2020 ele foi filiado ao PL pela equipe do Jorge Guetem, né, e tal, mas que na época tudo bem, tudo certo, mas que depois já parecia que ele estava com alguns problemas, né, que esse cidadão, para a tristeza daqueles que adoram viver de narrativas e justificar opressão, censura aos adversários políticos quando acontece qualquer fato, para a tristeza dessas pessoas, esse cara aí do ocorrido hoje, ele esteve sim na Câmara dos Deputados, segundo informações, mas não foi no gabinete de nenhum extremista, como eles gostam de falar. Foi sim num gabinete de um deputado que, vamos dizer, é de centro e se elegeu pelo PL, saiu do PL por seus posicionamentos, está no Republicanos e vota bastante com a base governista, com o governo Lula. Então, fica difícil, né, essas narrativas. É claro que a gente sabe que vão tentar conectar com 8 de janeiro, vão tentar mais opressão, vão tentar mais censura, vão justificar todos os atentados às nossas liberdades que fazem diariamente, né? Vão tentar justificar de alguma forma isso que aconteceu. É um episódio lamentável que gera, assim, uma insegurança em todos nós. E meu marido sempre fala isso pra mim, que a gente corre
risco de vida diariamente, vamos dizer assim, porque a gente sabe que todos os dias eu cruzo na Câmara dos Deputados com pessoas que me odeiam, mas me odeiam realmente. Ontem mesmo eu fui chamada de nazista no meu ambiente de trabalho, por mulheres que não concordam com o meu posicionamento, né? Então, outro dia tinha um cara lá, que era o Said Tenório, ligado ao gabinete do deputado Márcio Gerri, aquele mesmo que cafugou meu cangote, que também me chamava de nazista na rede social e debochou de uma mulher lá na guerra lá entre Hamas e Israel. Então, ninguém está a escape, né, desse ódio que acabam pregando diariamente. Se você botar no Twitter ali, Júlia Zanata, e botar... Vocês vão ver o que falam de mim. Vocês vão ver, nazista. Será que esse ódio, essa desumanização que fazem comigo, por exemplo, todos os dias, fazem com outros também, quem sabe um dia alguém não tome a coragem e fale assim, cansei dessa pessoa, ela é isso, ela é aquilo que falam mesmo, então vou fazer alguma coisa contra ela. Então, é esse o ponto que estamos. E das pessoas que dizem que pregam o amor, né? Porque eu não fico dizendo por aí que eu prego o amor, eu prego isso, eu prego aquilo, né? Eu prego a questão da liberdade, eu prego a questão da legítima defesa, que também tentam me desumanizar, porque eu defendo que o cidadão possa estar assim armado para se defender, né? Para se defender, para usar como meio de defesa da sua própria vida. Então sempre fui muito atacada por causa de uma tiara, né? Então fica a reflexão aí. É isso. Então essas são as informações que tivemos. Uma das explosões, não sei se pode chamar de explosão, que teve ali foi bem do lado do anexo 4, onde é o meu gabinete, o meu trabalho, dentro da Câmara dos Deputados.